Olá, internautas, aqui da TV 61, começamos agora mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo site Expresso 61. E hoje eu tenho a felicidade de receber aqui a professora e advogada Anne Brito. Como vai você, Anne? Tudo bem? Tudo bem? Agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço você estar aqui com a gente. A advogada Anne Brito, ela é mestra em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Ela é graduada no curso de Direito pela Universidade Tiradentes, do Sergipe, e pesquisadora bolsista junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Vamos conversar com a Anne aqui sobre os programas de justiça comunitária e justiça restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDF-T. Mas antes disso, eu queria saber de você, Anne, qual a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua, coordenado aí pelo nosso querido professor José Geraldo. Então, queria aproveitar para agradecer novamente pelo convite, pela participação aqui, agradecer ao professor José Geraldo também por fazer esse convite. E a minha inserção com o Direito Achado na Rua, ela começou lá em 2020, quando eu ingressei no mestrado na UNB, muito a partir dos diálogos que aconteceram nas aulas também do professor José Geraldo, na disciplina Democracia e Violência, na disciplina O Direito Achado na Rua também. Tive a honra de ser monitora dele, e eu confesso que mesmo antes já de ingressar no mestrado da UNB, eu já vinha pesquisando mestrados para poder me aplicar, e o que me chamou muita atenção no mestrado da UNB de Direito foi justamente o Direito Achado na Rua, essa linha de pesquisa, que foi a linha de pesquisa na qual eu participei também, e justamente por dialogar com a minha proposta de pesquisa nesse aspecto de ir além daquela norma extremamente positivista e dos cursos de direito, principalmente, extremamente tecnicistas, e das instituições também. Então, acho que dialogou muito com a minha proposta de pesquisa e contribuiu também bastante para a minha formação, com certeza. Além da sala de aula também, a gente fazia alguns encontros do grupo de pesquisa, então, não tem tanto tempo assim, mas eu posso dizer que eu já venho aprendendo bastante. Muito bom, maravilha. Anne, vamos então entrar no nosso tema específico, né? São os programas de justiça comunitária e justiça restaurativa do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Você podia começar explicando, né, a justiça comunitária, e o que é justiça comunitária e o que é justiça restaurativa. Só para contextualizar também, esse tema ele surge da minha pesquisa de mestrado, que fala justamente sobre os diálogos entre esses dois programas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDF-T, e surge justamente disso, dessa análise a cada um dos dois programas. E só trazendo um pouquinho o que é a justiça comunitária e o que é a justiça restaurativa, são dois conceitos que eles estão em movimento, eles estão em construção, em disputa, e que não são conceitos definidos ou estáticos, são conceitos que, de fato, variam muito e são bem amplos. Então, eu vou tentar trazer uma noção geral sobre o que é, mas um dos aspectos conceituais mais importantes, ao meu entendimento sobre eles, é justamente essa indefinição deles, essa construção constante. E a justiça comunitária, elas têm também como uma forma de administração da justiça baseada na comunidade, que surge da comunidade, que vem das normas e dos princípios de uma determinada comunidade, de um contexto cultural. Em algumas circunstâncias, ela vai poder aparecer muito próxima ao Estado, à justiça estatal, em outras circunstâncias, aos povos originários. Então, é algo que vai costumar variar bastante, a depender do local que a gente está falando e também do nosso olhar, né? O olhar que a gente está direcionando para isso. Mas acho que, em linhas gerais, eu posso trazer como isso, nessa contextualização conceitual mesmo, essas noções conceituais. E a justiça restaurativa, ela é muito descrita também, que também está nesse mesmo patamar de indefinição, de construção, de disputa,
e ela é muito descrita como esse processo, um encontro, né, na verdade, entre pessoas que se envolveram em um conflito, em uma ofensa específica, sejam como vítimas, como ofensor, ou pessoas da comunidade que sejam os apoiadores das vítimas ou dos ofensores, e elas se reúnem para lidar coletivamente com aquele conflito, com suas implicações, com possíveis soluções, mas são conceitos que variam bastante mesmo, a depender do autor e a depender do pesquisador que está manejando ali. E acho que um dos pontos que me chamou muita atenção em estudar esses dois institutos em específicos foi justamente isso, as similaridades e as diferenças, inclusive nesse aspecto conceitual. Mas quando a gente vai falar sobre os dois programas em si, daí eles já trazem conceitos próprios, né, dos próprios programas e do que eles fazem ali. Então, na pesquisa eu estudei a Justiça Comunitária do TJDFT, que é um dos programas mais, acredito que do Brasil seja o mais modelo, assim, que é mais tido como modelo, que existe há mais tempo de justiça comunitária, que ele é liderado, idealizado pela juíza Glaucia Foley. E o de justiça restaurativa também foi um dos 3 primeiros a serem implementados aqui no Brasil. Então, justamente por essa robustez, eu escolhi esses 2 programas, e cada um deles traz um pouco disso. A justiça restaurativa é um conceito aproximado, e o programa de justiça comunitária, ele traz, inclusive, vertentes próprias, né, da justiça comunitária, como a mediação de conflitos, a mediação comunitária, no caso, que está na área de administração de conflitos, também a animação de redes sociais, que é uma das vertentes muito importantes, e a educação para direitos. Então, em geral, eu acredito que o aspecto conceitual traz um pouco nesse sentido. E eles se dialogam também, né? A justiça, ela se dialoga, né? A justiça comunitária com a justiça restaurativa, né? Você Sim. acabou de mencionar que aspectos da restaurativa trabalha com a comunitária, né? Você poderia ser mais um pouco específica sobre esse diálogo? Um dos aspectos que a gente estudou em relação aos 2 programas foi justamente essa conexão entre eles, e eles mantêm um diálogo informal, né? Falando estruturalmente, os 2 estão situados na segunda vice-presidência do TJDFT. E apesar deles não terem um diálogo formal dentro da estrutura do tribunal, eles têm um diálogo informal ali de trocas de experiências, e alguns desses movimentos, né, que se cruzam e que se distanciam em alguns momentos, porque eu acabei não falando, mas a análise desse trabalho é muito voltada a esses 2 programas e na relação que eles mantêm com essa estrutura estatal que os mantém, que os gesta, que é o TJDFT. Então, a gente analisou muito esses movimentos em relação ao TJDFT, e alguns dos principais resultados que a gente percebeu em relação a esses diálogos e a esses não diálogos, vamos dizer assim, esses encontros e desencontros, foram em relação aos 3 eixos que eu acabei de falar do Justiça Comunitária. Na área de administração de conflitos, a gente percebe que os 2 programas, eles se encontram nesse movimento de administração de conflitos, ainda que sejam direcionados em sentidos diferentes. Os 2 programas desenvolvem mediação, os 2 programas desenvolvem práticas circulares, como uma forma de administração de conflitos mesmo, mas em sentidos diferentes. Justiça comunitária trazendo um sentido mais coletivo, justiça restaurativa trazendo um foco maior nas demandas interpessoais, e outros aspectos também de outros movimentos na educação para direitos. A gente percebe que eles têm alguns encontros, eles dialogam, o programa Justiça Comunitária traz muitas atividades em escolas, em projetos, inclusive discutindo raça, gênero, nas comunidades, nas escolas, em diversos espaços que estão além do tribunal, e sempre trazendo esse foco coletivo e até de uma teoria crítica também. E o Justiça Restaurativa, ele também faz esse movimento de educação para direitos, mas da mesma forma em um sentido diferente. Os projetos e essa educação para direitos é mais voltada a divulgar, a difundir a justiça restaurativa. Eles também fazem projetos em escolas, e eu acho que nesse sentido é quando o programa Justiça Restaurativa consegue
ir além dos muros do Poder Judiciário, mas também fazem muitas atividades centradas para os próprios servidores e ali dentro da própria instituição. Então, a gente percebe nessas duas vertentes bastante diálogo, de práticas similares, desenvolvidas em sentidos diferentes, e já na vertente de animação de redes, que é uma vertente que está presente no Justiça Comunitária, mas a gente não consegue visualizar no Justiça Restaurativa, a gente percebe esse movimento diferente, né? Justamente que, só para explicar o que é animação de redes, ela é muito ligada à mobilização social, ao diálogo com movimentos sociais, associações, e até numa detecção mesmo de questões que não são meramente conflitos individuais, mas que são questões coletivas e que podem ser mobilizadas e articuladas para garantir direitos. Então, esse ponto é um dos não diálogos que a gente vê que o Justiça Restaurativa ele não tem um foco nessa parte, e a gente considera um grande potencial também do Justiça Comunitária. Acho que resumindo os movimentos, acho que é basicamente isso. Eu gostei muito, achei muito interessante, né, que existe o diálogo e existe o não diálogo também, né, que tem a sua importância aí, né. Mas, Anne, eu queria, assim, saber, porque você teceu muito, muito bem, assim, como que é a dinâmica do funcionamento, mas vamos visualizar, assim, um cidadão comum, assim, lá de uma comunidade que está nos assistindo, né, aliás, o nosso programa, o objetivo dele é levar o direito do achado na rua para além da academia, né? Assim, do ponto de vista da imprensa. Esse é o compromisso que a gente tem, né? Para que o cidadão comum comece a conhecer o que é o direito achado na rua. Mas vamos visualizar esse cidadão que está lá numa comunidade e ele fala, ixi, se interessou pelo tema, né? Como ele pode acessar, como ele pode chegar até esses programas? O programa Justiça Comunitária, eu acho que nesse sentido ele é um pouco mais fácil também de se acessar, porque ele trabalha com os agentes comunitários, né? São as pessoas que moram nas próprias comunidades e que têm interesse em participar do programa. Então, eles fazem essa divulgação dentro ao redor, com vizinhança mesmo. E, além disso, tem o site, se a pessoa tiver o acesso à internet, consegue, pelo site, fazer esse contato. Caso não, também tem o fórum, né, o judiciário, mas acho que até um ponto de fortalecimento nisso, dos agentes comunitários, é mais fácil ter esse contato, né? Consegue entrar em contato, e lá no site tem também os números que pode falar, e o Justiça Restaurativa, nesse sentido, não tem os agentes comunitários, tem apenas essa questão de acessar o site e entrar em contato com o programa por e-mail ou por telefone, mais uma vez, caso a pessoa tenha acesso, porque a gente sabe que essa é uma das grandes questões também, de não ter o acesso, que envolve a digitalização da justiça, mas as principais formas de acesso seriam essa mesmo, através do site, encontrar o telefone, o e-mail, e no da Justiça Comunitária, acredito que tem em Ceilândia, é o mais forte, em Taguatinga também, pode também entrar em contato de alguém que conheça que seja agente comunitário, e o programa é mais difundido, assim, nesse sentido. Todas as RAs têm seus fóruns, né? No Distrito Federal. Isso. E todos eles têm o programa? Então, não tem em todos os programas. Tem, né? Cada um deles tem... O Justiça Restaurativa, atualmente, ele está virtualizado, então, ele só acontece esses encontros, esse atendimento, na verdade, presencial, caso seja uma demanda específica. E o da Justiça Comunitária, ele tem sim. Eu confesso que, no momento, eu não vou saber dizer como está funcionando o atendimento por conta da pandemia, da pandemia que agora está retornando às atividades, né? Então, não vou saber te confirmar, mas é algo que também eu posso verificar depois. Quando eu desenvolvi a pesquisa, não estava funcionando ainda, acredito, só virtual. Mas lá no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem todas as informações de contato telefônico e também de e-mail. Eu já entrei em contato com eles por lá e consegui resposta, então acho que é uma forma viável. E eu sei que o Justiça Comunitária ele tem em Ceilândia, em Taguatinga,
mas agora sobre justiça restaurativa, ele está virtualizado. Então, acredito que seja mais seguro entrar em contato via telefone ou e-mail antes do que ir presencialmente, né? Mas é isso. Eu estava aqui buscando o endereço do site do TJDFT, é www.tjdft.jus.br. Então, aí você que está nos assistindo, se interessar, vai lá e acesse, né, e procure os programas de justiça comunitária e justiça restaurativa. Mas, Ana, eu queria avançar um pouco aqui com você para a gente aprofundar mais nesse tema, né? Você mencionou aí o fato de que as demandas, né, que podem existir aí dentro dos programas, eu não sei exatamente qual que você se referiu, não estou lembrado, mas as demandas aí, elas podem ou não necessitar de alguma ação, né? Em que casos existe ação? Eu estou tentando aqui visualizar, e aí você me ajuda, uma situação comunitária, um problema que possa existir em alguma comunidade relacionado a algum serviço público, a uma rua. Eu lembro que teve uma coisa interessante, eu não lembro qual era a região administrativa do Distrito Federal, que tinha um poste quase no meio da rua, né? Que atrapalhava todo mundo. Quer dizer, estou mencionando esse caso porque há casos e muitos casos, né? Que isso implica em situações, né? Que variadas aí, né? Mas o que pode gerar ou não e até onde as mediações elas têm êxito, até onde elas podem ir. Queria que você falasse um pouco assim mais sobre na existência dessa necessidade de judicialização, vamos dizer assim. Então, aí a gente entra por duas vertentes, eu vou tentar separar um pouco só para explicar, porque tem a justiça comunitária e a justiça restaurativa, que são programas diferentes, né? Então, no justiça comunitária, assim, no diálogo que a gente teve com o pessoal que trabalha no programa, a gente vê que essas demandas, elas surgem muito pelos próprios agentes comunitários. Por exemplo, eles estão, vou usar um exemplo, estão no mercado, fazendo mercado, e aí encontram alguém que sabe que é agente comunitário, então eles podem chegar e falar... Anne, desculpe interromper você, mas o agente comunitário é quem? Ele é uma pessoa ligada ao TJDF ou ele é, assim, vamos dizer, um presidente de associação de moradores, um prefeito de quadra? O que é esse agente comunitário que você se refere? Esse agente comunitário, ele é um sujeito que a ligação dele com o TJDFT é voluntária, e para você ser agente comunitário, você participa de um edital, eles abrem editais, ou acho que eles fazem também pode ser agente comunitário, acho que fora do edital, mas principalmente através do edital. Esse ano eles fizeram na forma online e colocaram lá no site também. Então, os requisitos vão ser a pessoa ter essa vivência comunitária no sentido de residir na região administrativa em que o programa faz esse trabalho, e é um vínculo voluntário, então não tem, né, nenhuma remuneração, só tem o ressarcimento dos gastos no valor de R$ 190, se eu acho, se eu me lembro o teto, e é uma pessoa que sim, que tem essa vivência comunitária, é interessante que tenha, mas o requisito principal é, acho que ter mais de 18 anos e residir na comunidade, são as principais, e ter o interesse e a disponibilidade também para atuar no programa. Esses são os principais. Mas é muito comum esse perfil mesmo de pessoas que tenham essa vivência. E aí, só voltando, uma das formas que eles falavam, que eram muito comuns de chegada de casos, era muito pelos agentes comunitários mesmo, que estão fazendo atividades corriqueiras da vida deles e encontram pessoas que sabem que são agentes comunitários e que falam, tô com um problema, tal, tive uma confusão teve um carro parado na rua, por exemplo, ou até num sentido menos interpessoal, num sentido menos individual, né? Vamos falar num sentido mais coletivo. Um bar com som alto até tarde da noite, Sim, sim. isso, ou uma questão de algum direito que não está sendo garantido. Teve um caso até que foi
é mais antigo, mas foi no condomínio, acho que Parkway, que estavam tendo alguns conflitos lá, então os agentes comunitários foram e fizeram diversos trabalhos lá, envolvendo administração de conflitos também. Enfim, então acaba sendo dessa forma, e muitos casos também chegam pelas redes, porque o programa faz parte também das redes sociais de cada uma dessas agências administrativas que faz parte, da de Ceilândia e da de Taguatinga, eu tenho certeza que eles fazem. Então, muitas questões chegam por lá também, algumas demandas chegam por alguma associação específica, por algum movimento, então, às vezes... E aí eles vão direcionar. Quando chega essa questão, eles levam para o programa, e aí eles se reúnem, fazem sessões de supervisão, como chama, e eles vão verificar se vai ser um caso que vai para administração de conflitos, que vai ser para mediação, para buscar resolver envolvendo diálogo, ou se vai para animação de redes, que vai pensar em articulações, mobilizações sociais, ou se vai ser algo que vai para educação para direitos, muitas vezes com viés preventivo também, de palestras, de cursos, de capacitação. Então, é feita muito nesse sentido, e tem também esse diálogo não é só com os agentes comunitários, é também os agentes comunitários e os servidores que formam a equipe multidisciplinar do programa. Então, eles se reúnem, fazem esse diálogo e decidem para que lado vai, vamos dizer assim, para poder montar as estratégicas. As decisões do programa são bem coletivas, então acaba sendo sempre assim. E já na justiça restaurativa, não acontece muito dessa forma, mas já vai num sentido bem diferente. No Justiça Restaurativa, os casos chegam através dos processos mesmos, de questões que já estão judicializadas, ou seja, que já tem o termo de ocorrência vindo da delegacia, ou que já tem um processo judicial mesmo, e aí são os juízes que decidem se essas questões vão para a Justiça Restaurativa ou não. Então, acaba que essa procura do cidadão ao programa acaba sendo um pouco mais dificultada. É menos próximo, assim, né? Tem essa menor aproximação. Porque quem vai decidir, na verdade, já é lá no Poder Judiciário mesmo, já são os juízes. Mas na Justiça Comunitária tem essa abertura maior à comunidade, então se a pessoa quiser chegar, se quem estiver assistindo, por exemplo, quiser tentar, pode buscar algum agente comunitário para entender melhor também do que se trata, ou pode entrar no site, entrar em contato com o programa, que com certeza vai receber alguma resposta e um direcionamento sobre as melhores linhas a seguir. Que maravilha, Ana. Você está falando aí, eu estou aqui visualizando uma série de situações, né? Você mencionou o Parkway constantemente tem problema de degradação de áreas, né? Inclusive o Parkway ele tem a função de garantir a preservação dos mananciais, né? Que inclusive abastece o Lago Paranoá, tem problemas de invasões, não só no Parkway, mas em várias outras situações, tem problemas em outros lugares também de agressão ambiental, enfim, tem vários problemas e assim eu fico visualizando a importância que a justiça comunitária pode exercer aí. Eu queria só que, assim, desculpando, talvez não possa ter assimilado corretamente, mas eu estou entendendo a justiça restaurativa aí como uma espécie de um TAC, né? Quando ela sai desse processo, que está no processo, está judicializado e tem que se resolver, seria mais ou menos isso mesmo, em termos de ajustamento de conduta que ocorreria ali dentro desse processo, ou não? Acaba sendo, não, assim, a justiça, não, na prática do programa e do que se tem no conceito teórico, acaba sendo, né, bem diferente. Então, a justiça restaurativa em si, ela não tem essa questão de atuar como um TAC ou só um termo de acordo. Ela pode ser antes, em geral, né, o conceito, ele pode ser antes do processo, pode ser durante o processo, pode ser até mesmo depois do processo, na fase de execução, e aí tem até mesmo justiça restaurativa aplicada nas prisões, cada programa varia muito. Esse programa do TJDFT, ele não tem essa atuação antes do processo, sabe? É só uma atuação durante o processo mesmo, então fica muito por conta dos próprios atores do sistema de justiça decidirem o que vai e o que não vai para lá.
E até um dos pontos que, quando a gente faz essa análise, a gente tece alguns comentários em relação a um programa e ao outro, né, nessa diferença de aproximação da comunidade e fechamento da comunidade. Mas, tentando explicar um pouquinho melhor sobre esse da justiça restaurativa, não é exatamente um TAC, mas é um pouco nesse sentido também, se for analisar o resultado, porque desse diálogo que acontece na justiça restaurativa pode sim levar a um acordo, e aí vai ter os efeitos processuais. Então, pode ter realmente assim, esse efeito se tiver um acordo, mas é sempre muito frisado que a prática da justiça restaurativa em si, ela não é a conciliação, por exemplo, ela é bem diferente, e ela costuma ser um pouco mais profunda, eu diria, né? A questão dos diálogos, porque a gente sempre volta para aquela questão da teoria e a prática, né? Porque as conciliações, hoje em dia, muitas vezes, acontece muito de só perguntar assim, tem acordo? Não tem acordo? Então, é bem diferente disso. Sempre gostam de frisar, né? Os autores de justiça restaurativa, que é bem diferente. É um procedimento até longo de mediação ou de prática circular. É porque não tem não existe uma fórmula, né? Não dá para você falar assim, olha, faça isso, faça aquilo, né? Isso, Então, vai se ela também está delineando, tá muito dentro da dinâmica do processo e de como as coisas ocorreram, né? Anne, eu quero agradecer muito você, foi sensacional essa entrevista, aprendi muito aqui com as suas explicações. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e agregar aí algo que eu não perguntei, que você acha que é importante trazer para nós. Fica à vontade. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer, né, pela presença aqui, pela acolhida, pela entrevista tão cuidadosa também, tão respeitosa. Foi ótimo, me senti muito motivada, até comecei a falar, não queria mais parar de falar, de tão acolhida mesmo que eu me senti aqui nesse espaço, e agradecer pela escuta também. Muito obrigada. E acho que, no geral, o que eu teria para falar mesmo mais em relação que esses dois programas e essas duas experiências, né, só para explicar que são duas experiências que são muito maiores também que os programas, então a gente tentou aqui falar rapidinho um pouco sobre cada, mas que é algo muito mais amplo, e convidar também as pessoas a conhecerem, porque uma das importâncias que eu acho assim de fazer pesquisa é justamente isso. São programas que têm sido liderados pelo Poder Judiciário, pelo Estado, têm sido muito incentivados, mas eu acho que é muito importante também a gente estar atento ao que está sendo feito de fato e o que a gente pode contribuir sobre isso, porque são programas que têm potencialidades enormes, enormes, e também têm alguns riscos. Então, mais para convidar as pessoas para participarem, para conhecerem, também para pesquisarem sobre. É muito bom a gente ver o que tem sido feito em cada um dos lugares. Então, talvez, como é virtual, provavelmente existe em cada lugar, e deve existir um programa de justiça restaurativa ou de justiça comunitária, e queria convidar as pessoas a conhecerem mesmo sobre o que é, e pesquisarem, e ver como vem sendo feito em cada um desses lugares também. Eu acho importantíssimo a gente ficar sempre atento também. Muito bom. Muito obrigada. Vamos entrar lá no site do TJDFT, www.tjdft.jus.br. Anne, você estava falando aí, assim, o tempo está um pouquinho, mas vamos rapidinho. Eu me lembrei que acho que a Procuradoria, não sei se era a Defensoria, nós temos defensores populares também, né? Os procuradores populares. Há um diálogo nesses programas com esses outros programas que eu mencionei aqui? Sim, eu acredito que existe, sim, pela pesquisa que eu fiz, diálogo, principalmente da Defensoria, as defensoras populares e também o programa. Eu não sei se atualmente existe, mas em algum momento eu acho que já foi feito um trabalho no setor de educação para direitos. Acredito que já tenha sido feito, assim, essa interseção, porque são programas que dialogam entre si bastante também, né? E é da UNB também, e o Justiça Comunitária nasceu também na UNB. Exatamente, da UNB. E da Glaucia. Eu entrevistei outros
pessoas que participam desses programas, né? Não consigo me recordar o nome delas agora, e toda vez que a gente terminava a conversa, falava assim, a gente tinha que falar especificamente, aprofundar nisso, tal, e a correria é muito grande, porque são programas encantadores, né? Quando você fala de justiça num país que tem tanta injustiça e a possibilidade do cidadão se inserir, ele exercer essa cidadania, né? Que a justiça é um direito, né? Então, a gente fica muito... Eu gosto de usar essa palavra, eu fico encantado com esse trabalho de vocês. Agradeço mais uma vez, Anne. Você está aí em Sergipe, né? Ou na Bahia? Estou em Aracaju. Aracaju. Então, tá Estou bom. aqui. Muito Estou um obrigado pouquinho aí. longe. Muito obrigada também. Um grande abraço. E você que nos acompanhou aqui pelo programa O Direito Achado na Rua pela TV 61, ajude aí a compartilhar nossos programas. Se inscreva aí no nosso canal para a gente impulsionar aqui o nosso trabalho, esse jornalismo comunitário. Até mais, gente. Tchau, muito Tchau, obrigada. Anne.